Então, agora eu vou apresentar para os irmãos mais algumas questões aqui na sequência do nosso programa, né? Então, eu vou falar aqui com os irmãos da nossa, o Ensina-nos a Orar, né? Nós vamos destacar aqui mais algum aspecto da questão de como orar, de como nós podemos lidar com essa questão da oração e exemplos de orações respondidas, né? Então, os irmãos que puderem seguir conosco, nós vamos seguir com o programa aqui. Estou vendo aqui os irmãos dizendo amém, né? O irmão Vidal aqui participando, também concordando aqui com a oração, a irmã Ana Maria, amém também. O nosso irmão Emerson, amém, glórias ao eterno Deus. A irmã Maria Batista acompanhando também a oração na finalização. O Isaac dizendo que precisa ir, né? Que Deus abençoe. Saudação, amém, Isaac, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação aqui, por orar conosco neste dia. Muito obrigado. E nós seguimos com o programa, irmãos, falando aqui, ensina-nos a orar. Nós, cada dia do programa, nós vamos destacar um aspecto da oração, tá? Então, vamos imaginar, né, que os irmãos tenham lá uma situação em que você não saiba como orar, ou você tem alguma dúvida sobre como conduzir a sua oração, né? Então, nós vamos aqui resolvendo, cada programa nós vamos resolvendo aqui alguma dúvida. O irmão Luiz Vidal dizendo também, estou indo, pastor, paz seja convosco. Amém, irmão Luiz Vidal, muito obrigado pela participação, que Deus abençoe sua vida. E então, irmãos, voltando aqui, né, ensina-nos a orar, o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente tem dúvidas. Então, por exemplo, eu devo orar de joelhos ou de pé? Eu posso orar no lugar público, né? Eu estou num restaurante, eu vou orar antes da refeição? Eu devo orar antes das refeições, antes de dormir? Quais são os horários de oração? O que eu digo na minha oração? Então, às vezes a gente, né, tem dúvida. E eu quero dizer para os irmãos que isso é algo extremamente natural, né? Isso é uma coisa natural e isso aconteceu, e nós podemos verificar isso na Bíblia, né? Aqui quando a gente lê Lucas 11, verso 1, o que nós encontramos lá? Os apóstolos de Jesus pedindo para ele essa instrução. Então, quando a gente lê lá Lucas capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, aqui nós temos algumas lições, né, que a gente já vai aprender. Então, veja bem, uma coisa importante, já de cara, é o fato de que os apóstolos queriam instrução ou, portanto, não sabiam como orar. Né? A primeira conclusão que nós chegamos, os apóstolos não tinham essa instrução, eles gostariam de saber como orar, ou gostariam de receber instruções da parte de Cristo sobre como orar. Então, quando você pensa, eu não sei orar direito, que isso é uma questão que muita gente me fala, né? Muitas vezes a gente está nos grupos de oração, naquilo que nós estamos participando, a gente vê muita gente falar, pastor, eu não sei orar bonito, eu não sei falar as palavras. Então, irmão, a primeira coisa que você aprende nesse versículo aqui, eu e você aprendemos em aqui Lucas 11, verso 1. A primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo é o seguinte: essa sua dúvida e essa sua insegurança com relação à oração, ela era a mesma dos apóstolos, né? Então não é nada incomum, não é nenhum problema que você não saiba orar, né? Não é nenhum problema que você tenha dúvidas sobre como orar. Não é nenhum problema porque os apóstolos tiveram essa mesma dúvida e eles chegaram em Jesus, um dos apóstolos chegou em Jesus, Lucas 11, 1, e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, essa sua dúvida ou essa sua insegurança também foi a insegurança dos apóstolos. Então, fique tranquilo, porque isso é normal, é natural. Então, o que nós precisamos fazer em relação à oração? Primeiro, o que nós podemos fazer a respeito é procurar nas Escrituras as orações que tem ali. Então, você vai ver, e aí, cada oração que você encontrar na Bíblia, você vai ter um exemplo, uma direção. Então,
você vai ver que os homens do passado oravam, né? Então você verá, por exemplo, que os patriarcas da fé, né, Abraão, Isaac e Jacó, oravam a Deus. Você verá depois que na nação de Israel, o próprio Moisés orava a Deus, depois de Moisés, Josué orava a Deus, depois os juízes de Israel oravam a Deus. Tem oração, né, orações bonitas ali, por exemplo, de Samuel, tem uma oração muito longa, inclusive, que ele faz ali quando os israelitas escolhem um rei, né? Então ele faz uma oração ali, inclusive de advertência, falando com o povo, mas se dirigindo a Deus. Tem orações depois dos reis, né? Várias orações dos reis que colocam na presença de Deus. Vou citar aqui duas muito famosas, que é a oração de o filho de Davi, Salomão, quando ele dedica o templo, né? Então, quando ele faz a inauguração do templo, ele faz uma oração muito bonita, que ocupa ali mais de um capítulo ali do livro de Reis. E depois nós temos uma outra oração, que é a oração de Ezequias, né? Quando ele é ameaçado por um exército inimigo e ele pega as cartas desse rei inimigo e apresenta no templo diante de Deus e obtém uma resposta ali maravilhosa, resolvendo todo o problema que ele estava vivendo. E aí nós temos outras orações depois dos profetas, nós temos Daniel orando, nós temos, né, muitos exemplos de oração, e chegamos no Novo Testamento e vamos ver ali também muita gente orando, algumas pessoas ali antes mesmo do nascimento de Cristo, né, havia aquelas pessoas no templo orando pelo Messias, pela chegada do Messias. Nós temos depois o próprio Cristo, os apóstolos, e depois nas cartas também, muitas orações colocadas ali. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a oração é parte da vida cristã e é parte indissociável, né, vamos dizer assim, não tem como separar o cristão da oração, tá? Então, eu às vezes brinco assim, né, que o cristão e a oração é como o salva-vidas e a habilidade de saber nadar, né? Então, pensa da seguinte maneira, assim, tem um salva-vidas que não sabe nadar, né? Pensa bem, você chega num salva-vidas, está lá, chega no mar, você chegou lá numa praia, tem uma pessoa lá na cabine, é um salva-vidas, e você fala assim, você sabe nadar? Ele fala, não. Você ficaria, com certeza, chocado, né, com essa resposta. Por quê? Porque você não imagina que uma pessoa que está ali na função de salva-vidas, mesmo que ele vá de jet ski, de lancha e tal, mas você imagina que em algum momento ele tenha que saltar na água e ele tenha que resgatar uma pessoa, e para isso ele precisa dessa habilidade, que é a habilidade de saber nadar, saber flutuar na água. Então, veja, o cristão e a oração é algo semelhante. Então, veja, se você chega num cristão e fala assim, você faz oração? E o cristão disser, não, eu não oro. Então, o espanto seria o mesmo, né? Como assim você não ora? Né? Porque ser cristão, imagina-se, né, que uma das habilidades necessárias, de uma das características marcantes dessa pessoa que se diz cristão, é que ela seja capaz de orar, inclusive para orar por si mesma e para orar uma oração intercessória por outras pessoas. Então, a oração, ela é um hábito, uma disciplina espiritual necessária, absolutamente necessária ao cristão. E se você é cristão, se você é crente e faz tempo que você não ora, então me desculpe, mas você deixou de ser cristão naquele momento que você parou de orar. Assim como um salva-vidas, né, está inabilitado para a função dele, ele não pode, você não pode chegar lá para salvar as pessoas e não saber nadar, que você será mais um que vai precisar de salvamento, né? Assim também o cristão que não ora, ele é mais um que está precisando de oração, né? Porque não se concebe a vida de um cristão sem que ele faça oração. Então, a nossa ideia, nosso projeto, a nossa busca aqui nesse programa é incentivar você a orar. E hoje nós vamos trabalhar nesse propósito aqui, nesse quadro do programa de dizer ensina-nos a orar, nós vamos refletir aqui nessa questão de que não é só você que sente insegurança, não é só você que pensa, eu não sei falar direito, eu não tenho a palavra certa, mas que também os apóstolos, Jesus, Pedro, João, Tiago, eles também tinham essa insegurança e pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E quando eles fizeram esse pedido,
Então, Jesus deu a instrução, né, que através ali da oração do Pai Nosso, e nessa oração, Jesus inicia a oração dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Então, essa já é uma diretriz, é outra coisa que nós aprendemos, né? Mais uma coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho das Escrituras, que é dirigir a nossa oração a Deus. Então, nós não oramos para um santo, nós não oramos para um intermediário, nós oramos diretamente a Deus. Como eu comentei para vocês no início, nós oramos a Deus. O véu do templo se rasgou e nós temos acesso ao lugar santíssimo para nos apresentar diante de Deus com a nossa oração. Ah, mas eu tenho, né? Quem sou eu para fazer isso? Não, realmente, nós não temos mérito e não podemos nos achegar lá. Só que nós fazemos isso através de Jesus Cristo, através dos méritos de Jesus, através da intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, neste quadro, Ensina-nos a Orar, hoje nós estamos meditando sobre a oração, a instrução para a oração que os apóstolos pediram para Jesus, e Jesus, então, ofereceu essa instrução valiosa, de que eles deveriam orar, Pai Nosso que estás nos céus, e dirigir a sua oração diretamente a Deus. Então, essa é a nossa instrução de hoje, né? Você aprendeu hoje conosco, aqui nesse programa, né? Se você já sabia, você relembrou conosco aqui hoje, que você pode orar diretamente a Deus e iniciar a sua oração dizendo: Pai Nosso que estás no céu, por exemplo, né? Você se dirige a Deus e você ora diretamente a Deus, ao governante do universo, você fala com Deus através de Jesus Cristo. E hoje também, irmãos, para finalizar o nosso programa aqui, o nosso último módulo, eu quero apresentar para você algumas orações respondidas, né? E que tiveram resposta, e para que nós possamos, nesses exemplos, nessas orações respondidas, nós possamos ainda firmar cada vez mais a nossa fé. Eu quero apresentar para você hoje um livro que impactou muito a minha vida. É um livrinho pequeno, né? Livrinho de nada, acho que tem 70 páginas aqui. E ele se chama, deixa eu colocar aqui para você ver, George Miller. Esse livro é da editora Betânia, né? Jack Manley foi o autor. E esse George Miller, ele é um alemão, né? Ele é de origem alemã e exerceu um ministério muito forte na Inglaterra. Eu li esse livro, irmãos, muitos anos atrás. Eu soube de histórias desse George Miller que me tocaram muito profundamente, porque existe os diários dele, ele mantinha um diário anotando as orações dele que receberam resposta, e alguém contou essas orações que foram respondidas, e então existe um livro sobre ele que tem esse outro título, 50.000 orações respondidas. Ele anotava uma oração dele e ele anotava depois que aquela oração obteve resposta de Deus. E neste pequeno livro, irmãos, conta a história dele. Ele foi uma pessoa que fez uma obra social, ele dedicou a vida dele a obras sociais. Ele se dedicou a construir e manter orfanatos na Inglaterra. Então, era um tempo muito difícil, 1800 e alguma coisa, século XIX. Ele, naquela época, irmãos, havia muito problema, muita peste, muitas doenças sem cura, não existia vacina, não existia remédios adequados, e as pessoas morriam muito, né? Aquela peste negra, qualquer doença, a varíola, varicela, matava milhares de pessoas, porque não havia meio de controlar essas enfermidades. Então, ficavam muitos órfãos, as pessoas morriam e ficavam órfãos. Então, ele se dedicou a construir e manter orfanatos. Ele começou com uma casa, alugou uma casa, e ali ele mantinha 20 crianças, e depois foi crescendo, ele foi aumentando o número de pessoas, e ele tinha que manter esse lugar funcionando, funcionários, gente ali trabalhando, alguns voluntários, outros tinham que receber.
E ele logo abriu o segundo, o terceiro, e chegou a ter 4 orfanatos em casas alugadas, e mantinha mais de 200 crianças nessas casas, apenas com doações, irmãos, e ele não tinha um mantenedor, não tinha por trás dele uma fundação, uma igreja, alguém que pudesse manter ele, apenas com doações voluntárias, ele tinha ali a manutenção dessas crianças. E, irmãos, isso foi crescendo de tal forma que ele viu a necessidade de ter que construir um orfanato mesmo, um lugar mais adequado, porque as casas, né, você tinha uma porção de dificuldades, não era adequado para manter essas crianças. Então, ele foi e construiu um orfanato muito maior, e depois chegou tanta criança que ele precisou construir, anexo a essa área grande, um orfanato maior que ele construiu, ele precisou construir mais 2. E então chegou um momento em que ele tinha esses 3 orfanatos construídos, já com sede própria, vamos dizer assim, né, já do próprio material que ele fez, mantendo ali 2.000 crianças, irmãos, mantendo a comida, a roupa, a educação cristã, falando de Deus, do Evangelho para essas crianças, 2.000 crianças. E aí, essa é uma obra conhecida, irmão, ele ficou conhecido no mundo inteiro, né, esse trabalho dele. Então, ele às vezes, e as histórias que contam, né, de tudo que foi feito vencendo por fé, quando ele tinha, então, essas orações em que ele colocava diante de Deus, olha, nós estamos precisando de tal coisa, e vinha a resposta dessas orações. Isso tudo anotado num diário, ele mantinha as anotações disso. E eu quero, irmãos, isso assim, teve uma influência muito forte na minha vida, porque a gente começou também a anotar as orações respondidas, os milagres que nós precisávamos. E nós fizemos aqui em Rio Preto o nosso caderninho de milagres e oferecemos para as famílias da igreja, para que cada um pudesse anotar os milagres que estavam pedindo a Deus e a resposta que Deus ofereceu para aquela oração. Então, nós em casa, por exemplo, temos lá uma situação, né, difícil, que a gente tinha alguém doente, ou nós tínhamos alguma situação que nos trazia dúvida, nós não sabíamos como resolver aquilo. Então, o que, que nós fizemos? Nós colocamos isso em oração, nós apresentamos isso diante de Deus, anotamos nosso caderninho, estamos precisando dessa questão, e mais tarde veio a resposta, irmãos, e a gente volta lá e escreve, olha, foi respondido assim, assim. Então, essa é uma outra dica que eu estou passando aqui para você hoje. Se você quiser fazer o seu caderno de oração, se você quiser manter aí, né, uma anotação dos seus milagres, seu caderno de milagres, aquilo que Deus fez, que mudou ali, que você precisava realmente e que recebeu resposta, isso terá, irmão, uma grande utilidade para você no futuro. Sabe o que, que acontece? Daqui 1 ano, 2, 3, 10, você nem lembra mais daquilo. Você não lembra mais que você passou noites em claro pedindo a Deus uma solução para aquele problema, porque o problema se resolveu e passou 1 ano, 2, 3, 10, e você nem lembra mais daquilo. Mas aí o dia que vier um novo problema e você abrir o seu caderno de milagres e olhar lá e falar, puxa vida, olha essa época aqui, quanto que eu me desesperei com esse problema e Deus deu solução, então agora eu vou confiar que ele vai dar a solução novamente. Entende? O caderninho, irmão, é para você mesmo, não é para você mostrar para os outros, né? Para você falar, olha, Deus me atendeu aqui. Não, é para você mesmo. É para que você, numa outra situação de dificuldade, de necessidade, você recorra às suas anotações para ver como Deus foi maravilhoso, te livrou e te abençoou naquela situação anterior. Entende? Isso vai reforçar a sua fé. Essa sistemática de colocar diante de Deus um pedido e depois ver a resposta e anotar e ter registro disso, era o que o George Miller fazia. E ele teve, então, alguém contou nos diários dele lá, 50.000 orações que foram respondidas. E uma das mais impressionantes, né, foi um dia, irmãos, que ele, e eu quero compartilhar essa história com os irmãos, um dia as crianças se levantaram, né, foram lá se preparar para o café da manhã, o pessoal ali, os funcionários, vestindo essas crianças, ajudando, dar banho, escovar dente, arrumar tudo, e elas foram para o refeitório e se sentaram no refeitório diante de pratos e copos vazios. Não havia absolutamente nada para servir para as crianças. Os irmãos imaginam, né?
Se fosse na fase mais inicial do trabalho dele, 200 crianças. Se fosse na fase mais avançada, 2.000 crianças sentadas na mesa diante de um prato e de um copo vazios. Né? Não havia o que servir. Ele não disse nada para as crianças sentaram lá e eles iam orar, agradecer a Deus pelo alimento e não sabia o que ia fazer. E ele orando a Deus, né, orando, e fez essa oração específica: Senhor, nós precisamos de pão. Então ele disse que anotou lá: Senhor, nós precisamos de pão. E foi agradecer a Deus, né, a fazer a oração, as crianças todas sentadinhas lá esperando. Aí diz que quando eles estavam orando, bateu na porta. Aí ele abriu a porta. Irmãos, isso é registrado, né, nos diários dele, com centenas de testemunhas, as próprias crianças como testemunhas, está nos livros, né, desse George Miller, essa história. Né? Eles estavam orando e bateram na porta. Ele abriu a porta, era o vendedor de leite. Ele falou: olha, quebrou ali a roda da minha carruagem, que eu estou levando o leite, e até eu consertar tudo que eu vou ter que fazer aqui, esse leite vai se perder, né? Esse leite ele tinha que chegar no tal lugar, eu ia entregar. Então, agora, até eu arrumar a carruagem, o leite vai se perder, eu não tenho outro jeito de transportar. Eu estou vendo que vocês aqui, eu sei que aqui tem um orfanato, eu quero saber se vocês não querem aproveitar esse leite e esvaziar a minha carruagem aqui, até porque com ela vazia vai ser melhor para consertar a roda e tal. Então, ele falou: claro, recebemos o leite. E foi lá e já colocou a meninada para tal, e busca vasilha, e faz isso, e pega esse leite. E uma carruagem, né, o rapaz transportando, né, centenas de litros de leite, ele foi lá, tirou tudo e vai lá e já vai esquentar esse leite, porque hoje vai ter leite, pelo menos o leite. E aí, irmãos, que pouco tempo depois ele está lá arrumando o leite, bateu lá, quem que é, irmão? É o rapaz da panificadora. Aí o rapaz da panificadora, eu já ouvi 2 ou 3 versões dessa história, né? Uma versão diz que o próprio dono da padaria falou que não queria os pães, e uma outra versão diz que ele levou os pães para a rainha e a rainha recusou, falou que os pães estavam mal feitos, estavam muito queimados, estavam muito passados, não estavam bons à altura da rainha, né? Então, alguém lá na cozinha da rainha recusou aquela fornada de pães, mas o fato é o seguinte: depois do leite, chegou uma carruagem de pães e ele falou: olha, o pão não ficou de acordo, ou o próprio dono da padaria, ou o serviço da rainha recusou essa fornada de pães, e nós viemos trazer para vocês. E ele falou: muito obrigado, recolheu os pães, e aí colocou para dentro, irmãos, e aquele dia teve café da manhã para as crianças. Elas sentaram para agradecer, sem ter leite e sem ter pão. E quando terminou de agradecer, tinha leite, tinha pão, e todo mundo tomou café. Irmãos, essa história, que a gente sabe que é real, que a gente sabe que está registrado aí nos livros dele, em tudo que foi feito da biografia desse homem, ele colocou o seguinte pedido: Senhor, precisamos de pão. As crianças não têm café da manhã. E o café da manhã, irmãos, milagrosamente chegou e as crianças tomaram café. E agora, irmãos, eu vendo nessas histórias, sabendo disso, eu li esse livro, essa história há muito tempo atrás, e agora reli o livro, né, para nós começarmos esse programa. Eu estava relendo aqui, eu li o livro todo agora essa manhã, e anotando aqui as maravilhas que Deus fez na vida desse homem de oração, e me lembrei de uma história, irmãos, que e aprendi com ele o seguinte: a gente orar por qualquer coisa, irmãos, por todas as coisas, né? Tem uma história dele, assim, que ele estava apontando o lápis. Aí ele perguntou para uma pessoa do lado assim: você ora quando você aponta o lápis? A pessoa falou: eu não, eu estou só apontando o lápis. Ele falou: não, eu oro quando eu aponto o lápis. Eu acho que o meu lápis fica melhor apontado quando eu falo com Deus. Então, irmãos, é uma coisa impressionante você colocar a sua vida em oração e orar por qualquer situação. Você se acostumar a andar com Deus, a orar no seu pensamento, a orar por qualquer questão, por motivos específicos, a oração que é sobre questões do dia a dia. Você não pensar: vou fazer uma oração bonita sobre um problema de vida ou morte. Não, é ter Deus ao seu lado, é caminhar com Deus no seu dia a dia. E esse aprendizado, irmãos, desculpem, esse aprendizado, irmãos, me lembrou hoje uma história, né, que eu quero também compartilhar com os irmãos.
Chegou aqui mais um irmão, nosso irmão Fabiano Hillesheim, acredito que é de Santa Catarina, se não me engano, está nos dando aqui boa tarde. Bem-vindo, irmão Fabiano. E aí, irmãos, o que acontece? Eu me lembrei de uma história, né? Eu influenciado, né, por essas questões da oração específica, sobre qualquer motivo, sobre coisas do dia a dia, eu tenho uma história aqui para contar para os irmãos. Os irmãos talvez já viram eu contar essa história. Uma vez nós tínhamos, irmão, uma situação muito interessante. Nós estávamos na cidade e a minha irmã deixou as roupas no varal, né? A minha irmã Ana Maria, que inclusive está aqui acompanhando essa transmissão, nós deixamos a roupa no varal e tinha o uniforme das crianças, né? As crianças tinham um uniforme para frequentar a escola e não entrava na escola sem uniforme. Tinha que estar de uniforme, senão não permitia a entrada. E ela lavou os uniformes das crianças, os meus 2 sobrinhos, o Paulo e o Ivan, e colocou no varal. E nós fomos para a cidade, tinha coisas para resolver. Só que enquanto nós estávamos na cidade, mamãe, caiu um pé d'água. Pensa numa chuva absurda, mas choveu com força. E aí nós, né? E eu na cidade, irmão, me lembrando dessa passagem, dessas questões do George Miller aqui, que nos ensina a orar por todas as questões, por coisas simples, por coisas necessárias, por coisas do dia a dia, para apontar o lápis, para pedir café da manhã para as crianças. Então eu orei e pedi a Deus, Senhor, permita que a roupa não molhe lá no varal, né? Tomara que não tenha chovido lá no sítio, porque a minha irmã morava num sítio, fora da cidade, na zona rural, e quem sabe choveu na cidade, mas não choveu no sítio, né? O irmão já viu isso, que às vezes a chuva vai até certo ponto e no outro lugar não choveu. E aí eu fiz essa oração, pedi a Deus, tomara que não tenha chovido lá no sítio, para não molhar os uniformes, para não ter esse problema amanhã para as crianças ir para a escola. E aí fizemos o que tinha que fazer com chuva, mas água, chuva que Deus mandava. E quando nós nos dirigimos para o sítio, irmão, também estava chovendo no sítio. De longe a gente já viu a chuva. E chegando perto da casa, eu vi marca de enxurrada, assim, que choveu, mas choveu forte, irmão. Choveu para levar a terra, para fazer mesmo a chuva com força. E nós fomos chegando, né? Foi virando assim para ver a casa, o varal ficava atrás da casa. A gente falou, puxa vida, não teve jeito, né? Molhou tudo, a minha oração não foi respondida. Foi o que eu pensei naquele momento, né? Chegou aqui também a irmã Zaira, bem-vinda, a irmã Zaira da cidade de Santa Adélia, aqui no interior de São Paulo, também acompanhando conosco, Deus abençoe. E aí, o que aconteceu, irmãos? Nós fomos chegando em casa e aquele ambiente de chuva, tudo molhado. E aí chegamos na varanda, entramos na varanda de casa, irmãos. A roupa dos meninos estava seca, toda a roupa do varal sequinha, dobrada em cima da mesa ali da varanda, com um bilhetinho da irmã Beth, né, que era a nossa irmã de fé, que frequentava a igreja. Ela escreveu assim: olha, vim visitar vocês, não tinha ninguém em casa, e também vi que estava chovendo, que ia chover, aproveitei e recolhi a roupa do varal. Outro dia eu volto aí para visitar vocês. Então, irmãos, aquela roupa estava lá sequinha e dobrada em cima da mesa da varanda, irmãos. Então, choveu e choveu muito no sítio. Não foi o que eu pedi para não chover, não foi isso que aconteceu. Mas o que eu pedi da roupa não se molhar, aconteceu, irmãos. Nós chegamos lá, a roupa estava seca. Irmãos, qual a importância disso? Isso mudou o universo, isso tirou alguém, ressuscitou alguém dos mortos, curou alguma doença incurável? Não, irmãos. Mas aquilo reforçou a minha fé de que nós temos um Deus que cuida dos detalhes, irmão. Que nós temos um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada coisa que nós precisamos, e que nós podemos falar com Ele com liberdade, irmão, sobre qualquer assunto, sobre as coisas que são necessárias, para que Ele nos auxilie, irmão, e nos traga direção e bênção e solução para os problemas que nós estamos vivendo. Eu gosto muito dessa imagem aqui também, irmãos, quando a gente está estudando a palavra, quando a gente está em comunhão com Deus, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os livra. Então, irmãos, nesse propósito de orar e de buscar a presença de Deus, nós vamos finalizando por aqui o nosso programa Rumo ao Trono. Eu espero que essas palavras, que a nossa conversa de hoje tenha sido edificante para você, que tenha trazido esperança ao seu coração. Eu quero incentivar você a orar por todos os motivos, pelas coisas que te preocupam, pelas coisas que são grandes, mas também pelas coisas pequenas, para que você desenvolva um hábito de oração, para que você se coloque em oração na presença de Deus.
Nós vamos fazer uma oração agora para encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo pela sua companhia, por você estar conosco aqui no nosso primeiro programa Rumo ao Trono. Vamos falar com Deus. Santo Deus e nosso Pai, agradecemos por essa transmissão e por todos os irmãos que estão nos acompanhando, pelos que vão assistir ainda o programa gravado. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor possa, meu Deus, nos dar a firme convicção, meu Deus, de que precisamos orar. Nos dar, meu Deus, a força, meu Deus, a disciplina necessária para orar, para nos colocarmos em oração diante de Ti. Nós colocamos, meu Deus, na Tua presença hoje todos os irmãos que nos acompanham aqui, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor atenda os pedidos, as necessidades de cada um, para que eles estejam, meu Deus, cada dia mais perto de Ti, apresentando as orações, meu Deus, e fortalecendo a sua fé através das respostas que nós sabemos que o Senhor dará a cada um. Senhor, muito obrigado por essa transmissão, por esse programa, por esses irmãos que nos acompanham, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, dando a tua graça, a tua paz e a tua bênção, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo programa. Paz seja convosco.